em frente aqui com vocês, muita coisa para a gente repercutir. E eu proponho que a gente vire a chave aqui, minha querida bancada, pelo seguinte: o fogo ainda destrói boa parte do Brasil. Não dá para a gente perder de vista o impacto devastador da catástrofe ambiental pela qual a gente está atravessando. Isso porque vale a pena mencionar que muitos de nós têm cobrado pela omissão flagrante de muitas autoridades, né? Só que pela primeira vez a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, admitiu que o plano de combate às queimadas do governo foi absolutamente insuficiente diante da realidade de incêndios vivida pelo país. Obviamente se disse o óbvio, mas a declaração foi dada numa entrevista ao podcast Café da Manhã do jornal Folha de São Paulo. E ela disse, abre aspas, nós estamos descobrindo agora que o planejado não foi suficiente. E ainda completou, né? Abre aspas, ter clareza e essa responsabilidade de não querer mascarar a realidade ou minimizar a realidade faz parte de uma postura republicana diante da sociedade, fecha aspas. Vamos lá, eu acho que essa declaração vem quase no formato de um sincericídio. Acaba, enfim, mostrando que tudo que foi dito nesses fóruns multinacionais, com grande pompa e circunstância, autoridades só criticando e dando, enfim, ficando no gogó, acaba que não traz nenhuma realidade, nenhuma mudança prática na forma de gerir o nosso meio ambiente, né? Mano. Eu sou daqueles que acham que antes tarde do que mais tarde, né? É melhor assumir agora que o plano é insuficiente, que precisa construir um plano melhor e mais robusto do que ficar no negacionismo diante de uma fumaça que entra pelas janelas do Brasil afora, intoxicando pessoas e dificultando a respiração. Ou seja, que o plano de contenção e de prevenção de incêndios foi insuficiente, isso é o óbvio ululante, que entra pelas nossas janelas. Então, que a ministra assuma isso, na minha visão, não é nem um sincericídio, é a obrigação mínima. O que a gente precisa esperar dela e do governo de forma mais ampla é que não apenas parta desse diagnóstico, mas que traga uma proposta. Ou seja, se o plano foi insuficiente, o que é que faremos diferente a partir de agora para que isso não se repita? Esse é o debate que importa. E aí é preciso ter um diagnóstico preciso também, porque ficar trazendo uma narrativa de que tudo tem indícios de perseguição política ou de narrativa política para atacar o presidente, aí é o mundo da fantasia que não resolve nada também. Agora, a gente recebeu as informações aqui, dada a extensão do dano, a gente foi concluindo, a partir de vários posicionamentos, de que essa seca já estava sendo prevista basicamente desde o ano passado. Uma ação concreta de prevenção foi colocada em prática e sempre esse tom quase de surpresa e de terceirização da culpa da ministra Marina Silva, que acaba só queimando o filme do governo, na minha opinião. Mas, de qualquer forma, a gente segue adiante aqui para ilustrar, para não ficar aqui só numa coisa abstrata, para ilustrar o drama, né, e o pânico vivido por tantos brasileiros na extensão do nosso território. A gente vai trazer o caso aqui de um grupo de 20 banhistas que ficaram ilhados quando um incêndio florestal atingiu a região da Cachoeira, isso em Sobradinho, Distrito Federal, onde eles estavam. A passagem de volta da trilha ficou em chamas e eles tiveram que ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Inclusive, obviamente, saudar aqui a precisão e a presteza aí nas ações dos bombeiros do Distrito Federal, foram muito efetivos aí nessa operação de resgate, mas acho que ilustra bem e faz a gente dar aquela... faz a gente engolir em seco e perceber que qualquer enfim, tentando aproveitar as maravilhas que o Brasil oferece numa trilha inocente, acaba ficando refém desse filme de terror. O que você achou disso? Acho muito triste, André. E, assim, eu vejo o trabalho, eu tenho visto alguns vídeos que mostram os bombeiros ali dormindo no chão, tendo que ficar quase num plantão eterno ali por conta das queimadas no Centro-Oeste. Então, assim, minha solidariedade, meu respeito, minha admiração a todos os bombeiros do país que estão, os brigadistas, que estão fazendo aí um trabalho maravilhoso, tentando conter essas queimadas. E não é responsabilidade deles que isso não está acontecendo. É responsabilidade de um poder público, que aí eu falo de todas as esferas, federal, municipal, estadual, que não criam planos de contenção e que não se preparam, como o André bem ressaltou, desde 2019, por conta daquelas queimadas gigantes que aconteceram em 2019, vários estudos foram feitos, vários momentos ali, houve-se a comunidade científica alertando para a probabilidade de se ter novamente queimadas ainda mais graves. É o que nós estamos vendo agora. Uma breve interrupção, me perdoa, só para anunciar o nosso retorno para você sintonizar aqui na Jovem Pan, no nosso Morning Show.
tema da vez é um caso, assim, digno de filme de terror. Um incêndio generalizado na região de Sobradinho, Distrito Federal. Acabou, enfim, deixando imobilizados ali 20 pessoas que estavam visitando uma cachoeira próximo ao local do incêndio, que acabou se alastrando e engolindo tudo que via pela frente, como fazendo jus à expressão, né? Se alastrando como fogo em mato seco e saudando aqui, claro, a operação dos bombeiros do Distrito Federal para resgatá-los todos, ainda bem, sem nenhuma fatalidade. Jess Peixoto, concluindo, a gente segue em frente. Por conta do El Niño, houve um efeito gigante assim, de aviso nesse governo, que escolheu ignorar. Isso é responsabilidade da ministra Marina Silva, sim, e eu concordo com o Mano. Nessa mesma entrevista, embora ela tenha que reconhecido, ela também falou da conotação política, que possivelmente teria, ou seja, uma teoria ali conspiratória, algo que aumenta as narrativas, que não lida com um problema, que polariza, que eu acho problemático nesse momento, ainda mais por conta da crise. E aí, André, essa região é uma região extremamente forte no turismo, a região da Chapada também, muito forte, que foi também afetada pelas queimadas. Está tendo um cálculo que o estado de Goiás vai gastar 1,5 bilhão, nós estamos falando de bilhão, dá bilhão aí pro meu amigo Pepe, com o custo das queimadas. Então, assim, é um aporte gigante, é um prejuízo gigante que poderia ter sido evitado ou não ser tão grave como foi, se não fosse o hábito do governo brasileiro de deixar o problema acontecer, o fogo aumentar para depois buscar contornar. E aí, quando eles vão contornar, não dá para abrir concurso público para bombeiro, não dá para olhar para outras medidas de contenção. Eles também, né? Não dá nada, né? E ainda ficam jogando a responsabilidade em situação. Que conotação política, acho isso lamentável. E o Brasil segue queimando. Acho que a nossa responsabilidade enquanto comunicadores aqui, com a capilaridade que tem um microfone como o da Jovem Pan, é buscarmos ser o máximo possível coerentes nas nossas cobranças e nas nossas denúncias aqui dia após dia. O fato é que o último pico de recorde de queimadas no Brasil foi em 2007. Ocorreu sob a gestão de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Eu evito fulanizar a discussão aqui, mas é quase impossível quando a gente vê uma postura dela de terceirização da culpa, de quase não matar no peito e assumir que talvez as políticas sendo implementadas sejam erráticas e não estejam tendo o impacto de prevenção desejado e que a gente espera, principalmente de quem arrota virtudes à torta e à direito, nesse caso específico. Mas, enfim, são muitas visões distintas e o Brasil segue queimando. Esse é o fato. Pepe, quer comentar antes da gente seguir adiante, brevemente? A palavra é sua. Não, eu quero comentar assim. Primeiro que assim, a gente esquece de elogiar um gestor público quando ele reconhece o erro, né? Eu nunca vi, em 20 e poucos anos meus, que eu acompanho política de forma mais atenta e mais próxima, né? Um político via público falar que o plano foi insuficiente. Isso não é pouca coisa, isso mostra a grandeza, né? E ainda bem que, além da grandeza de reconhecer que o plano não foi suficiente, tem duas políticas que estão na mesa que devem ser aprovadas pelo Congresso. Primeiro, a criação da autoridade climática, que o Mano é contra, né? Porque o Mano liberal é contra criar estruturas administrativas estatal para ajudar a resolver o problema. E o segundo vai ser o primeiro governo da história. Eu não sou lulista, eu não sou petista, eu não gosto do Lula e do PT. Vai ser o primeiro governo da história a ter um plano de fato de adequação e proteção contra eventos climáticos. Tudo isso tem que aplaudir. E outro ponto interessante, para colocar as coisas no devido lugar, Marinho, quando você pega o número do desmatamento da Amazônia em 2023, 2022, está decrescendo nos últimos anos. Né? 40, eu aposto com você, Jess, fez cabeça, eu aposto com você. O número de queimada não tem nada a ver com desmatamento. Algumas pessoas colocam isso para fazer fake news. Olha aqui, aumentou o número de desmatamento. Não, aumentou o número de queimadas. A queimada pode gerar desmatamento, mas não necessariamente. Quando você pega o número, o percentual vem diminuindo ano após ano. Isso as pessoas esquecem de elogiar o governo federal. O plano de adaptação às mudanças climáticas está mais de 10 anos atrasado por decisão do governo do PT, que inclusive você integrou. Uma decisão de engavetar o Plano Brasil 2040. Naquela ocasião estava certo. Não estava certo. Olha o resultado eu estava dentro da estrutura. Um de cada vez, por favor. Eu estava dentro. Não, ele está provocando aqui de forma Então, deixa ele concluir. Você também antecipou a fala dele sem ele dizer. Então, faz parte aqui de uma discussão ríspida. Não tô... Eu tô me atendo aos fatos, como eles se apresentam. E eu tô aqui para gerir a dinâmica do programa. Mano, conclui, por favor. O meu ponto a gente te ouve, Pepe. As mudanças climáticas são uma realidade que não é de hoje. Há mais de 10 anos
já tinham estudos na mesa que mostravam, por exemplo, que o potencial de produção de energia hidrelétrica em certas usinas, como Belo Monte, que foram construídas, já não seria aquilo que o projeto original pleiteava. E mesmo assim colocamos bilhões e bilhões de reais, desconsiderando e engavetando projetos que mostravam, estudos que mostravam as mudanças climáticas como uma realidade, por decisão política do governo do PT. Então não dá agora para, com tanto atraso, querer dizer que, não, este é o primeiro governo que está olhando isso a sério. Foi o mesmo governo, ou foi o mesmo grupo político que antes engavetou as evidências que mostravam o problema. Agora, tanto que a Marina, André, só um PS, a Marina sai do governo Lula muito por conta de discordâncias com a política que ele tinha em relação às hidrelétricas, que deixavam o meio ambiente em risco e as populações ribeirinhas na visão dela. Então não é essa a consequência. E não é verdade que a Marina saiu obrigada por isso? Eu estava lá no governo nessa época. Não, tudo bem, então abre jornal. Ela se demitiu. Ela se demitiu e disse por quê. E o estopim da demissão da Marina naquele momento foi que o Ministério do Mangabeira Unger, que é a Secretaria de Assunto Estratégico, ficou responsável pela implementação do projeto Amazônia Legal. E aí a Marina Silva, por ciúme, resolveu sair do Ministério. Por ciúme, não tem nada e absolutamente a ver com políticas ambientais. Sim, né? tanto que ela deu entrevista então vamos sobre manter a verdade dos fatos. Ela, não, fatos não, você tá dando versão, cara. O que tinha na época, 10 anos atrás, não eram estudos finalizados e concretos da necessidade de fazer mitigação e programas de adaptações climáticas. Eram esboços, linhas gerais. Não tem nada a ver. Cadê esses estudos aí? Mentira deslavada. Se não tivesse sido engavetado... Eu tava no ministério da época. Peraí. Eu que engavetei esse projeto ruim. Tá bom. PP nunca erra. Esse que é o problema. O responsável pelas queimadas. A gente fala dos planos mais bem acabados, né? Mas o problema é que enquanto os planejadores seguem planejando, o Brasil segue queimando. Os fatos são coisas teimosas, as imagens vão se avolumando uma atrás da outra e só faltava essa, né? Agora a gente tem que parabenizar a fala da ministra Marina Silva por ela ter assumido a própria incompetência, como se isso fosse um grande gesto de grandeza, de autocrítica. Eu acho que o Brasil pode muito mais, e o Brasil tem que se compenetrar que é grande demais para se conformar em ser tão pequeno. Essa é a minha visão. Mas, claro,